obrigado por estarem aqui. Eu me chamo Douglas Mello, como vocês já me conhecem, eu também tá aí na tela, né? Agora que eu tô vendo. Sou o professor de Química aqui do canal Coruja Química, né? O projeto como um todo. Hoje nós vamos falar sobre configuração eletrônica. Essa aula eu vou dividir em duas partes. A primeira parte, vou falar de configuração eletrônica como um todo, diagrama de Pauling, etc. E a segunda parte, como é uma parte um pouquinho mais complicada, eu vou mastigar um pouquinho mais e dividir, né? Falar sobre números quânticos, ok? Então, antes de qualquer coisa, não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Manda pra galera para eu conseguir atingir a meta de 1.000 seguidores e 4.000 visualizações, não, no caso 1.000 inscritos e 4.000 horas visualizadas, e para que eu possa profissionalizar, né, e cada vez mais crescer aqui com o projeto. Se você não me segue nas redes sociais, me siga lá, né, que o Instagram é @dg.kim e o Facebook é a página Coruja Química. Se você quer apoiar financeiramente o canal, apoie através do PicPay, através do QR Code que está aparecendo aí na tela, ou então no link que está na descrição. E a partir de R$1 você pode ajudar. Mas agora, sem mais delongas, demoras e etc., enrolação, vamos seguir no nosso assunto, que é a configuração eletrônica. E quando a gente fala de configuração eletrônica, a gente está falando basicamente da eletrosfera, porque é ela que vai participar das ligações e tal. A configuração eletrônica vai ser toda trabalhada em cima da eletrosfera. E o modelo atômico do Bohr é um modelo responsável por dividir a eletrosfera em camadas, porque o Bohr que desenvolveu a teoria das energias quantizadas, o quanto de energia. E o que isso quis dizer? Que o Bohr disse que a eletrosfera ela é dividida em camadas e cada camada dessa tem um nível de energia específico, beleza? Então, como a gente consegue ver aí na figura, a gente tem um núcleo no centro, circundado pela eletrosfera, e a gente tem N1, N2 e por aí vai, até 7, que é o elemento que a gente descobriu até hoje. Então, a gente tem as camadas, e cada camada tem a sua energia específica, beleza? E também a gente vai ter os subníveis energéticos, que esses níveis eles têm os seus subníveis específicos, e a gente tem quatro subníveis, que é o S, P, D e F. E cada subnível ele vai suportar uma quantidade específica de elétrons. Isso de cada subnível, né, suportar uma quantidade específica de elétron, a gente vai ver mais na frente quando for falar de números quânticos. Quando a gente vai falar de orbital e tal, a gente vai entender o porquê cada orbital, cada subnível vai ter uma quantidade específica de elétrons. Mas, por enquanto, já para a gente conseguir avançar e falar de diagrama de Pauling, etc., a gente consegue ver que o subnível S, deixa eu pegar aqui a minha canetinha, que já está aqui, o subnível S vai caber, né, vai ter 2 elétrons, o P 6 elétrons, o D 10 elétrons e o 14, e o F 14 elétrons, beleza? E aí a gente começa a falar da distribuição eletrônica. E na distribuição eletrônica, um artifício muito importante para isso é o diagrama de Pauling. O que é o diagrama de Pauling? O diagrama de Pauling é um diagrama desenvolvido pelo Linus Pauling, e a função dele é com que a gente consiga distribuir os elétrons nos níveis e subníveis, e usando uma ordem crescente de energia. Isso é muito importante. Grava, né, que a distribuição eletrônica do diagrama de Pauling é pela ordem crescente de energia. Já vou até passar aqui para você ver que tá vendo que a energia ela vai descendo, beleza? A energia ela vai aumentando de cima para baixo, beleza? E a gente tem até a regrinha aí, né, de quais são os níveis e subníveis
mais energéticos. Mas aí eu vou voltar. Como que isso funciona? O Linus, o Pauling, ele montou esse diagrama. Você vai fazendo a distribuição como se fosse num tabuleiro, um joguinho de tabuleiro, que você vai andando, caminhando, pá, e aí você vai passando as casinhas e tal, e aí você vai do início até o final. Então, é isso, assim, você vai fazendo a distribuição, pam, 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 e acaba, como se aqui fosse o início e aqui fosse o fim. Beleza? E aí, a gente tem, né, seguindo esse caminho, a gente consegue ir montando a ordem crescente de energia. Então, quando a gente for fazer a distribuição eletrônica, a gente sempre vai fazer assim, ó, 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, até o 8S. O 8S, a gente, eu só coloquei aqui porque o 8S estava nesse diagrama. Esse diagrama não foi eu que montei, mas hoje a gente só tem descoberto até o 7S, beleza? Mas o 8S é um nível subnível teórico. Salvo engano, assim, mas que eu lembre agora, não temos 8S ainda. Então vamos. E aí, o diagrama de Pauling, ele tem relação com as camadas. É sempre isso assim que eu falei. Você vai fazendo a distribuição de acordo com os níveis e subníveis que a gente vai ter. Percebe que a gente tem uma outra distribuição clássica, que é a separação em camadas, né, que vai ser o K, L, M, N, O, P, Q. E ó, que aqui é camada 1, camada 2, camada 3, camada 4, camada 5, camada 6, camada 7. Beleza? Qual é a pegada disso? A gente também tem na distribuição do diagrama de Pauling, ó, camada 1, camada 2. Que o desenho não ajudou muito, mas ó, vocês estão conseguindo perceber que a gente tem aqui, ó, dividindo a camada 3 e por aí vai. E olha só, lembra que a gente tem na distribuição, né, pelo diagrama de Pauling, não, pelas camadas KLM, a gente fala que o K, ele tem, a camada K ela tem 2 elétrons, o L tem 8 elétrons, o M tem 18 elétrons. Por quê? Por conta disso aqui, ó. Não tem aquela divisão que o subnível S só suporta 2 elétrons, o P tem 6 elétrons, o D tem 10 elétrons e o F tem 14 elétrons. A gente está fazendo a mesma coisa. Não são distribuições diferentes, mas são formas diferentes da gente distribuir em camadas. Pelo diagrama de Pauling, a gente tem uma distribuição mais esmiuçada, porque a gente faz a distribuição não só nas camadas, mas também nos subníveis. Por essa divisão em camadas, a gente só faz a distribuição nos níveis energéticos, entendeu? Então, ó, o S, ele só cabe 2 elétrons. Então, pô, na camada 1, no nível 1, a gente só tem um S. Então, o orbital 1S, né, o subnível 1S. Então, só vão caber 2 elétrons. Então, por isso que no K tem 2 elétrons. Agora aqui, ó, S2 com P6. 6 mais 2, 8. Ó, camada 2, camada L, então 8 elétrons. Tá? Isso aí. Agora aqui, ó, o 3, que é a camada M. 2 mais 6, 8. Com 10, 18. Então, no M cabem 18 elétrons. É isso. Não são coisas diferentes. É formas diferentes de apresentar que, de fato, são coisas diferentes no fim. Mas estão falando a mesma coisa. Entendeu? Vamos embora agora. E aí, agora eu quero que vocês prestem atenção porque é uma coisa muito importante. A diferença entre distribuição energética e distribuição geométrica.
Eu disse para vocês que a distribuição eletrônica pelo diagrama de Pauling, a gente faz a distribuição pela ordem crescente de energia. Ok. Então, o último que a gente adicionou, o último elétron que a gente adicionou é o elétron mais energético. Beleza? Então, nesse caso aqui, a gente tem a distribuição energética do ferro. Distribuição energética do ferro. O que está acontecendo aqui? Eu tenho a distribuição toda e o elétron mais energético é o sexto elétron que eu adicionei aqui, no 3d6. Beleza. Só que percebe que eu circulei esse 4s2 aqui. Por quê? Porque na distribuição geométrica, o 4s2 está na frente. E você vai me perguntar, né? Por que, Douglas? Vamos lá. Pensa que as camadas energéticas como se fosse, né, os níveis energéticos como se fossem as camadas de uma cebola. Você tem um núcleo aqui no meio e aí você vai ter a primeira camada, a segunda camada, a terceira camada, a quarta camada. A quarta camada é a camada mais externa que a terceira camada, certo? E se você tem 4 camadas, a camada mais externa é a quarta. O que isso influencia? Quando eu for fazer ligações químicas, ganho ou perda de elétrons ou compartilhamento de elétrons, não é a camada mais energética que vai participar da ligação, mas sim a camada mais externa, entendeu? Então, quando você for, a gente vai falar isso no próximo slide, mas quando você for ganhar ou perder elétrons, vai ser da camada mais externa. E essa camada mais externa é o que a gente chama de camada de valência. E esse conceito vai ser muito importante quando a gente for trabalhar ligações químicas, ok? Então, nesse caso, a distribuição geométrica do ferro é desse jeito aqui, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6, 4s2, que é a camada mais externa, ok? E aí, a gente tem a distribuição eletrônica de íons, e eu vou pegar o ferro também, mas quando eu for ter o ferro 2+, ou seja, 2+, ele perdeu 2 elétrons. Então, ó, eu fiz a distribuição toda e na hora... Primeiro, como é que eu faço a distribuição eletrônica, né, do ferro, por exemplo? Qualquer íon, eu faço a distribuição eletrônica do elemento no estado fundamental, ou seja, antes dele ganhar ou perder elétrons, e tiro os elétrons da camada mais externa. Então, ó, a camada mais externa é o 4s, então eu tiro os 2 elétrons aqui e beleza. E agora a minha distribuição eletrônica do ferro 2+, é essa aqui. Se eu quisesse tirar mais um elétron, aí eu ia tirar do D. Entendeu? E aí eu vou seguindo o caminho normal. Então é isso. O próximo vídeo vai ser sobre números quânticos e aí a gente vai entender diversas coisas, inclusive o porquê cada subnível tem uma quantidade específica de elétrons que ele pode receber. Beleza? Muito obrigado por assistirem esse vídeo até o final. Até a próxima aula, até o próximo vídeo, próximo encontro. Me siga nas redes sociais, no Instagram é @dg.kim e no Facebook é a página Coruja Química. Curte, compartilha, vamos bater a meta aí para começar a monetizar esse canal, porque, né, queremos dinheiros e para crescer também, né, divulgar cada vez mais o projeto. Se você não se inscreveu, se inscreve e ativa o sininho aí, para não ficar por fora de nada. Se você quer apoiar financeiramente o canal, é através do PicPay, no QR Code que está aparecendo aí na tela, ou então o link que está na descrição. Muito obrigado, até o próximo vídeo e valeu!